Mais um encontro ao vivo! Glória a Deus, glória a Deus. Feliz demais poder estar com vocês essa noite, terça-feira, dia 7 de março. Deus é fiel. Eita, glória. Então, viram as aulas? Assistiram as aulas? Me faz saber aí. Quais foram as aulas? A capacidade de planejar e executar. Como saber planejar e executar, né? A gente falou aí que é imprescindível que você tenha clareza. Você precisa de um plano para facilitar a sua vida. E para poder ter esse plano, você precisa saber quais são os seus objetivos. Então, para você conseguir ser uma pessoa que planeja e executa, você precisa anotar seus objetivos. Né? Desde o início eu tenho falado para vocês sobre a lista de o que é fazer duas listas, né? Para poder separar o que é importante e o que não é importante, que dá para se fazer depois, né? Para destacar o que é importante, para você gastar energia com aquilo. Porque muitas vezes as pessoas gastam energia e tempo com aquilo que não agrega nenhum valor, que não vira nada na vida. Esses dias eu fui pregar numa determinada igreja e a pastora é muito minha amiga, os pastores, né? São muito queridos. E ao final, depois no horário da janta, quando nós fomos assentar à mesa para jantar, ela ficou 40 minutos falando sobre política. E aí eu ouvi, né, não dei opinião alguma, e ela falou, e entrou outro e falou, e entrou outro e falou. E aí quando eu olhei no relógio, eu falei, gente, vocês perceberam que nós estamos aqui 40 minutos falando de algo que a gente não tem controle? Eles ficaram tudo me olhando assim. Eu falei, na verdade, eu estou ouvindo, né? Mas eu estou aqui no meio de vocês, perdendo também esse tempo com vocês. Eu vou falar porque eu tenho intimidade com vocês, mas isso aqui é vazio. Esse assunto, essa conversa, esse diálogo não vai mudar em nada. Não vai resolver a política, não vai mudar, não vai resolver. Então, assim, a gente está gastando energia e tempo com aquilo que não está no nosso controle. Então, eu preciso ter clareza, né, do que eu preciso gastar minha energia. Senão, eu vou ficar gastando tempo com coisa sem sentido. É que nem gente que me aborda para falar da vida dos outros. Menina, você viu que escândalo, que coisa horrível, não sei o quê. E eu, não, eu não vi. Que mundo que você vive, que você não viu? Eu vivo no mundo dos meus objetivos, dos planos que Deus tem para minha vida. Eu sou uma pessoa compromissada com aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu não gasto energia com outra coisa. Muito menos para ficar vendo site de fofoca ou vidas de pessoas que tiveram a vida toda desengonçada. Eu não tenho como perder meu tempo com essas coisas, né? Então, eles ficam querendo que a gente foque em coisas que não vai agregar nenhum valor. Então, ao invés de gastar tempo com isso, a gente tem que gastar tempo com os nossos objetivos. Claro, tudo alinhado com o plano, com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Entendeu? É isso. Fora disso, não tem. Sabe? Não tem o que fazer, né? Agora, é triste, é lamentável, tá, gente? É lamentável, mas tem muita gente assim no nosso meio, tá? Na igreja, pessoas que perdem tempo, horas da sua vida, sabe? Fazendo coisas e gastando tempo e energia com coisa que não tem nenhum sentido. Então, ó, para você ser uma pessoa que sabe planejar e sabe executar, você precisa anotar seus objetivos, tá? Primeiro ponto, anote seus objetivos. É importante você saber o que você quer da vida e onde você quer estar daqui um ano, daqui dois. Você tem que ter esse tipo de pensamento. O que eu quero viver daqui um ano? A gente não pode deixar a vida empurrar a gente, né? A Bíblia diz que os planos bem elaborados, eles são o que leva à fartura. Mas o insensato acaba na miséria. É bíblico. As pessoas se detêm apenas a versículos isolados, mas elas não estudam a Bíblia por completo. Então, elas leem o Novo Testamento, querem anular o Antigo. Se está tudo na Bíblia, a Bíblia, nos 66 livros, ela é completa. Não tem que tirar nada e nem pôr nada. Ela tem que ser como ela é.
Ah, mas antigamente se matava boi, hoje não precisa se matar mais, porque Jesus, ele é o sacrifício vivo. Então, não se precisa mais fazer aquele sacrifício, porque o maior sacrifício já foi feito. E por que está escrito na Bíblia, então, que eles faziam? Para a gente poder saber como era antes de Jesus. Antes do Senhor se manifestar, a forma como as coisas deveriam ser. Porque muitas coisas que estão no Antigo Testamento é sombra do Novo. É Deus querendo apontar para o que estava prestes a acontecer. Mas isso aqui é um estudo de teologia. Bora lá. Então você tem que ter clareza sobre o seu futuro de vida. Você tem que ter a visão no futuro. Alinhado com a palavra de Deus, com os princípios, os valores da palavra de Deus, você tem que saber planejar. E eu até falei esses dias no Instagram, né? Você pode fazer planos e pedir para Deus abençoar, ou você pode descobrir os planos de Deus. Então, o correto é descobrir os planos de Deus, tá? Então, dentro do que Deus tem com a minha vida, eu faço planejamento. O Senhor falou o quê para Abraão? Vou te levar para uma terra. Vai andando que eu te mostrarei. Deus não deu mapa, Deus não deu GPS, e por causa disso, então, Abraão ficou falando, Senhor, eu não vou não, porque eu não sei para onde ir. Não, ele foi andando. Ele foi andando. Vai andando para onde? Para a direita, para a esquerda? Vai andando. O Senhor não deu GPS, não deu rota, mas disse para ele andando. Isso é a fé. A fé é você ter a convicção de que os seus pés estão sendo movidos em direção ao seu propósito, cada passo que você está dando. Então, você tem que saber o que Deus falou. Você tem que ser guiado pela palavra. Nós não podemos ser movidos por circunstâncias, mas sermos guiados, direcionados pela palavra de Deus. Então, tente fazer uma lista com tudo que você tem na sua cabeça. Deixe seus pensamentos fluírem, tudo que é objetivo. Qual é a minha meta? É isso, outro. Eu quero viver isso aqui um ano, daqui o final do ano, quero terminar esse ano sem dívida, de cabeça erguida, quero desenvolver mais caráter, porque caráter é imprescindível. Tem muita gente que a vida não vira porque não tem caráter, sabe? As pessoas têm, assim, comportamentos que revelam má índole e a pessoa não tem noção, o peso disso na vida. Não tem noção. Eu não sei se foi para essa sala que eu falei ou se foi para as outras salas, acerca da moça do supermercado, né? Que o cara deixou a caneta Montblanc, uma caneta caríssima. Eu acho que aquela caneta custava mais de 5 mil reais. O cara esqueceu a caneta. E ela ficou se vangloriando. Perdeu, esqueceu, a chave não é roubado. E ela ria para a amiga e dizia assim, isso aqui eu vou vender, vou fazer um dinheiro, não sei o quê, bababá. Aí a amiga falou, tá, mas se o cara vier atrás da caneta? Ela falou, oxe, eu vou falar que eu não vi. Tudo bem. Não tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um vai prestar conta da sua. Mas na hora que ela disse, vou terminar hoje cedo porque eu tenho que ir para o culto? Não. Eu falei, não, pelo amor de Deus, Jesus amado. Eu falei, não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus. Aí eu perguntei, você é cristã? Ela falou, eu sou, querida, sou crente de berço. É mesmo? Eu falei, então, quando o cara vier buscar a caneta, você devolve, porque é isso que um cristão faz. Eu falei, na verdade, isso é o que um ser humano sensato e que tem caráter faz. Agora, um cristão, muito mais. Ela não sabia onde enfiar a cara. E a amiga ficou rindo dela, falou, isso aí não é nada, fora o dinheiro que ela vai para sua mão. Olha só, a falta de... E a pessoa, ela acha que com isso ela vai se dar bem na vida, mas ela não tem noção o peso de maldição, de desgraça que ela está causando para a vida dela. Então, assim, gente, a gente tem que ter planejamento, sabe? A gente tem que melhorar 1% todos os dias. Ninguém é perfeito, mas o erro é você persistir e continuar errando o mesmo erro, né? A gente tem que buscar se aperfeiçoar. Não posso, isso aqui não posso mais cometer, isso aqui eu tenho que parar, isso aqui está me atrasando, está errado. Eu tenho aqui momentos de grupos de apoio aqui, sabe? Que eu converso com as pessoas e eu vejo que as pessoas estão errando em coisas pequenas, que estão trazendo para elas coisas ter peso, sabe? Que trava a vida, que não deixa a pessoa romper. E a pessoa vive em ciclos viciosos, né? A vida não vira em determinadas áreas. Por quê? Porque a pessoa não desenvolve. E orando, tá, gente? Sempre orando, pedindo a Deus, sempre orando, tá? Nossos planos precisam se coincidir com o que o Senhor tem para a nossa vida. Em seguida, olhe para cada objetivo e decida
se é algo que importa para você ou não, se de fato está alinhado com o que Deus tem para você, porque tem coisa que você quer muito, mas não é para você agora. Às vezes Deus fala não, e eu já falei sobre as 3 esferas do não de Deus. Existem uma das esferas do não de Deus, que é Deus dizendo, você não está pronto para receber isso ainda. Então, às vezes Deus fala não, mas não é um não definitivo. É não, você não está pronto ainda. Entendeu? Então, você precisa, né, remover. Estão me ouvindo? Voltou aí? Como é que tá? Tá travando ainda? Ficou sem som. Não, gente, eu vou dizer, estando aqui, nós estamos passando um processo aqui de ventania muito forte esses dias, né? E a internet está oscilando demais. Voltou, gente, tá certo? Mas agora, estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Glória a Deus, tá? Então, ó, você precisa ter um objetivo. Porque o objetivo faz você ter clareza, né, do que você precisa mudar, do que você tem que gastar seu tempo, do que você não pode se perder, né? E se a sua meta ainda estiver na sua lista depois de reduzi-la, pense em ações específicas que pode fazer você tomar decisões para você poder alcançar. Por exemplo, uma meta, vou falar da minha, né? Eu tenho uma meta de até às 8 horas da manhã eu fazer as minhas 4 atividades, eu tenho que ler 10 páginas de um livro, essas são minhas metas até às 8 da manhã. Eu tenho que ir para a academia, eu tenho que deixar todas as roupas organizadas, né? Roupa para lavar, roupa para estender, toalha, não gosto de nada fora do lugar. Então, assim, eu não sou expert, né, na faxina, na limpeza, mas eu mantenho organizado. Então, até às 8 horas da manhã eu tenho metas. Então, eu estou trabalhando pelas minhas metas. Então, aparece uma coisa ou outra, as pessoas, eu posto muita coisa, mas você nunca vai me ver aqui assim, ó. Você nunca vai me ver fazendo isso, gente. Já fiz muito. Hoje eu não gasto meu tempo. Eu não fico em TikTok, eu não fico em Instagram, eu não fico. Eu olho o Instagram, eu vejo só 5 coisas no Instagram. É a minha meta de vida. Eu gasto no Instagram 15 minutos, 20 minutos no máximo, para olhar 5 coisas de 5 pessoas de muita importância para a minha vida, que são os meus mentores. Porque eu sei que o que eles postam é justamente aquilo que vai me agregar muito valor, que vai levar meu raciocínio a um raciocínio mais alinhado com a minha meta de vida. Então, pessoas disciplinadas, elas agem em concordância sempre com o seu objetivo de vida. Agora, quem fica aqui, ó, se você não se percebe, mas você fica aqui, ó, vendo a vida dos outros, gastando seu tempo aqui, ó, você podia estar lendo um livro, podia estar lendo um livro, podia estar meditando mais na palavra de Deus, podia estar mais de joelho, né? Mas as pessoas acham que porque elas frequentam o culto, mas eu vou no culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, isso não significa que você estava na presença de Deus. Não, não. O momento de nós estarmos juntos no culto, celebrando, é uma das partes que compõem você estar na presença de Deus. Mas existem outras. E uma das mais importantes, além dessa, que congregar é importante, tá? Estar no culto, ambiente espiritual, inserido no ambiente espiritual é importante, porque a gente sozinho não é igreja, nós só somos igreja quando o corpo se reúne. Então, precisa, mas também existe a parte muito importante de estar a sós com Deus. Porque é esse momento a sós com Deus que desenvolve a nossa vida espiritual. Então, a vida espiritual de uma pessoa, ela não se desenvolve só frequentar culto. Frequentar culto é uma das coisas importantes, mas estar a sós com Deus também faz parte muito dessa esfera de coisas importantes, né? De buscar primeiro o reino do céu, de estar na presença de Deus. Quando você está junto com os irmãos da igreja, que esse momento é de suma importância, você está o quê? Você está compartilhando de um momento de celebração, de adoração a Deus. Mas o que vai levar você à maturidade, à profundidade, é o seu relacionamento no particular. Tá? É isso que faz com que você cresça e desenvolva o seu relacionamento com Deus.
Então, não é apenas só ficar em casa, no quarto, fechado. Eu também não vou para a igreja nenhuma. Assim também não resolve, tá? Porque vida cristã, ela não é unilateral, ela é bidimensional, né? Então, tem os dois lados, tá bom? Então, faça isso, gente, pelo amor de Jesus. Não gasta seu tempo com coisa sem sentido, tá? Priorize os seus objetivos. Segundo, para você poder ser capaz de planejar e executar, visualize seu futuro. Tem que visualizar. Tá? Por quê, Luciene? Porque é comprovado. E o que a ciência fala hoje, o que a psicologia fala hoje, a psicanálise fala hoje, a neurociência fala hoje, a Bíblia já fala muito antes. Muito antes. Né? A forma como você enxerga o seu futuro determina o seu comportamento, suas ações, seus sentimentos. Né? Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você será. A forma como você enxerga, Jesus disse, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado. Se seus olhos forem treva, todo o seu corpo estará tenebroso. Então, você tem que visualizar o futuro. Então, você precisa reservar minutos para você visualizar seu futuro, como Josué e Caleb. Você precisa ter uma visão do futuro. Quanto mais clara ou mais claramente você puder ver o que você deseja e por que você deseja, melhor equipado você estará para se planejar, para estratégias para você saber como fazer para chegar lá. Né? Mas o Senhor me colocará lá. Claro, Deus te colocará lá a partir do momento que você saiba qual é a sua identidade espiritual, qual o comportamento que você precisa ter para cada situação da sua vida, cada desafio que você enfrentar, né? Quando você está diante de batalhas, de guerra, de situações de adversidade, você precisa saber como enfrentar esses desafios, né? Aleluia. Então, é muito importante ter a visão do futuro, tá? As pessoas ficam mais motivadas a dar o melhor de si quando tem uma imagem de onde estão indo, sabia? Por que Deus falou para Abraão? Olha para cima, Abraão. Você fica muito mais motivado, você fica muito mais comprometido, compromissado, quando você tem a visão do futuro. Então, se você não sabe para onde está indo, você precisa tentar fazer perguntas sobre o seu futuro. Coloquei algumas perguntas aí que eu fiz e faço e ensino as pessoas a fazerem. O que a palavra de Deus tem me orientado? Porque você vai para o culto, você ouve seu pastor, seu líder falar, você ouve pessoas de Deus liberarem palavras, então você faz uma soma disso. O que o Senhor Deus tem me orientado? Qual é a palavra que mais tem sido liberada? Qual direção que essa palavra tem me instruído ir? Se oriente pela palavra, seja guiado pela palavra de Deus. É a pergunta que você tem que fazer. O que a palavra de Deus tem me orientado? E segundo, que tipo de casa eu gostaria de ter? Olha para sua casa e pergunta, essa aqui é a casa que eu queria ter? Meu pai amado. Não, mas eu tenho que me conformar, porque essa aqui que eu tenho mesmo. Não, Deus não quer ninguém conformado, tá? Deus também não quer ninguém satisfeito. Porque as pessoas fazem uma confusão, elas não sabem que inconformação não tem nada a ver com insatisfação. São duas palavras completamente diferentes, são distintas. Uma pessoa insatisfeita é uma pessoa que reclama, uma pessoa que murmura, que coloca culpado, procura culpado, vive na lamúria e não faz nada para mudar. Agora, uma pessoa que é inconformada, esse aí é um insatisfeito. Tá? Uma pessoa insatisfeita, ela age assim. Agora, uma pessoa inconformada é uma pessoa que é grata por tudo que tem, cuida muito bem de tudo que tem, mas está sempre dizendo para si mesma, eu consigo mais, eu posso mais. O que Deus me prometeu não é isso. Aí você começa a fazer aquelas perguntas, questionando a você mesma, a sua própria existência. O que eu tenho que fazer para mudar isso aqui? Eu não estou feliz com essa parede. Eu tinha um jogo de quarto que eu dizia para meu marido, isso aqui está velho, eu não quero mais. Ele dizia, seja grato. Não, eu sou grato, sou feliz e agradeço a Deus todos os dias pelo tempo que isso aqui me serviu. Mas isso aqui já passou da época, querido. Isso aqui não cabe mais aqui. Eu não quero mais, eu quero arrancar isso aqui, quero botar uma parede bonita, eu quero botar papel de parede, eu quero pintar, eu quero trocar lustre. E ele olhava para mim e dizia para mim, mas tá bom. Eu dizia, não, querido, não tá bom, não tá bom. E eu comecei a orar e dizer, Senhor, eu te agradeço, porque isso aqui me serviu, esse tempo foi muito bom com esse jogo de quarto, mas eu não quero mais isso aqui, Jesus. Eu quero um jogo novo. E aí, o que eu fiz? Fui na loja, sem nem sentar, fui na loja, olhei tudo e falei, eu quero esse, eu quero esse, quero esse. Comecei a olhar pela internet, quero isso aqui, quero essa moldura, quero esse lustre. Fui ver lá no centro de São Paulo esse lustre, na internet custava caro, lá custava mais barato. Fui atrás, quando eu vi, estava tudo aqui diante de mim.
Meu marido falou assim: mulher é difícil, mulher quando quer, ela consegue. Mas não é mulher, é qualquer ser humano que tem a visão do futuro, né? E faz as perguntas certas. Você está feliz com tudo que você tem ou você está acomodada? Ou você está insatisfeita, mas não está fazendo nada para mudar, né? Então, seja inconformado, mas nunca insatisfeito. E segundo, onde eu gostaria de morar, né? Se não é isso aqui, onde é que eu quero? Eu não gosto desse bairro, esse bairro aqui é muito perigoso. Eu tenho uma amiga, amiguíssima, assim, sabe? Tem um amor muito grande pela vida dela. E ela morava numa favela tão perigosa, numa comunidade perigosíssima. E ela dizia para mim: você vem tão pouco aqui. Eu dizia assim: minha filha, quando eu venho aqui, eu tenho que largar meu carro a 3 quilômetros de distância, eu tenho que vir de Uber. Olha, eu só faço isso aqui porque eu gosto muito de ti, né? E eu tenho que vir de chinelo, não posso usar as coisas que eu gosto, bolsa, sapato, relógio, porque esse lugar é muito perigoso. Eu só venho aqui porque eu amo a sua vida. E a maioria das vezes eu marcava encontro com ela em restaurante, em outro lugar, só para poder estar junto, né? Poder ter esse momento com ela. Ela dizia para mim: mas aqui é bom, porque eu não pago aluguel, não pago água, não pago luz. Aqui tá tudo bom, aqui é tudo gato. Aqui, ó, minha filha, a gente não paga nada. Eu dizia para ela: escuta o que eu vou te falar, presta bem atenção. Enquanto você pensar dessa forma, a sua vida nunca vai virar. E você está criando seus filhos num ambiente carregado, pesado. É muito a morte que tem aqui, é muito roubo. Esses meninos estão aprendendo muito cedo a vender droga. Então, assim, o tempo que você estiver aí, faça culto. Faça culto, faz aqui, ó, o culto aqui na praça, chama os jovens para Jesus, né? Usa o dom que Deus te deu. Mas pense: será que é esse lugar que eu quero morar? É isso mesmo que eu quero para minha vida? Porque assim, eu estou vendo você muito conformada. Aí ela: eu sei que você me ama. Se você não me amasse, você não falaria isso. E amigo verdadeiro fala o que a gente precisa ouvir. Tá bom. Ela ficou lá 6 anos. E 6 anos eu no pé dela, né? Li, você tem que sair daqui, mulher. Você é mais que isso, você pode mais que isso. Mas eu não pago água, não pago luz aqui, mas a vida não vira. Você não compra uma cama, você não compra uma geladeira, você não consegue comprar nada, sua vida vive travada. O que adianta? Você não percebe? E 6 anos eu nessa guerra com ela, né? Tem 3 anos, gente, que ela está morando muito bem. Muito bem. Ela ficou 2 anos e 6 meses pagando aluguel e agora ela comprou a casinha dela pela Caixa. Então, a vida dela virou. Por quê? Porque depois que ela saiu daquele lugar, onde ela está morando hoje, ela foi montar um negócio de costura, ela montou um ateliê, agora ela montou uma boutique, e a vida dela só está crescendo, crescendo. Ela mora em Americana. Ela saiu de Osasco e foi para Americana. Está morando muito bem. Então, ela teve que se submeter ao desafio de ter que pagar aluguel 2 anos e 6 meses, eu acredito, né? Teve que pagar aluguel, teve que pagar água, pagar luz. Os filhos tiveram que trabalhar, a Mari teve que trabalhar, ela teve que trabalhar, todo mundo teve que arregaçar as mangas, correr atrás. Mas olha aí, ó. Em 3 anos que eles saíram de lá, já estão na casa própria deles. Por quê? Porque a pessoa precisa ter a visão do futuro. Então, você precisa fazer essas perguntas certas para você mesma, minha filha. Que tipo de trabalho você gostaria? Que tipo de trabalho seria significativo para mim? Luciana, não posso trabalhar porque eu tenho que cuidar das minhas crianças, não sei o quê, bibi, bibi. O senhor falou comigo: Luciana, eu quero te dar um outro ministério. Eu falei: outro ministério? O senhor me disse: eu quero 10 anos da sua vida para esse ministério que eu vou te dar agora. Aí eu: qual, senhor? O senhor falou para mim: cuida dos seus filhos. Desacelera essa agenda sua. Para de sair pregando pelo mundo. O senhor me disse isso. Para de sair pelo mundo pregando que você não vai ganhar o mundo sozinha. Você não vai. Nunca ninguém conseguiu. E você também não vai conseguir. E vai cuidar dos seus filhos. Eu quero você dentro de casa. Esse é o ministério que eu te dou. Não estou entendendo nada. Quem anda com Deus, gente, não fica embaraçado, tá? Quem anda com Deus tem discernimento, sabe exatamente ouvir o que Deus está falando. Deus me disse: eu quero 10 anos da sua vida para tomar conta dos seus filhos. Eu falei: pronto, o que eu vou fazer da minha vida agora, meu pai amado? Vou ficar em casa com essas crianças? Meu Deus do céu! E vou dizer para vocês: tem 5 anos, 2023, vai fazer 5 anos agora, que eu estou nesse ministério. Desacelerei, né? E fico 2 meses, janeiro, fevereiro, às vezes até 3. Janeiro, fevereiro e março, ou dezembro, janeiro e fevereiro. Fico em casa com eles, sabe? E eu uso esse tempo para quê? Para poder criar uma coisa nova, né? Então, hoje eu tenho lojas pela internet, hoje eu tenho outras coisas, outras fontes de renda. Como que eu fiz isso? Cuidando das crianças em casa, eu fui estudar sobre empreendedorismo.
Mas o problema é que a pessoa fica em casa, é porque agora tem que ficar em casa, e não sei o quê, mas não abre a mente. Mas o que eu podia fazer mais nos meus horários vagos? Depois eu coloco todo mundo na escola. O que eu poderia fazer? A pessoa vai assistir Netflix, vai fazer não sei o quê, vai conversar com o vizinho, vai perder tempo. Não, vai estudar alguma coisa que você pode trabalhar dentro da sua casa. Como é que eu poderia fazer uma loja pela internet? Estou vendo gente trabalhando pela internet, por que eu também não posso? Ah, não, eu quero ser marketing digital. Não, eu preciso fazer uma renda e correr atrás. Pronto. Criei uma rede de negócios. É? Aí hoje eu vou para o escritório, fico lá 2 horas no escritório, trabalho pra caramba, em 2 horas que eu fico lá. Isso tudo eu criei como? Nesses 5 anos que eu estou parada em casa. Então, ao mesmo tempo, eu desenvolvo pessoas, eu viajo para pregar, ao invés das coisas murchar, aumentou. Eu estou vendo braço de coisas para tudo quanto é lado saindo. E aí eu olho assim e falo, meu Deus do céu, o Senhor é tremendo. Eu jamais conseguiria me tornar essa pessoa se eu não tivesse obedecido à voz de Deus, porque eu fiquei preocupada, que Jesus amado, como é que vai ser? Porque viajando do jeito que eu viajo, trabalhando do jeito que eu trabalho, né? Indo para lá e para cá, vendendo minhas coisas na porta das igrejas, já está difícil. Imagina se eu parar, meu pai, o que eu vou fazer se eu desacelerar? Mas eu fui obediente. Quem obedece, Deus potencializa a vida. Eu obedeci e abri minha visão para o futuro. Então, já que Deus está me fazendo ficar com eles mais em casa, o Senhor tem algo maior. Então, hoje eu tenho mais disponibilidade de fazer almoço todo dia. Essas mãos fazem almoço e janta todos os dias. É, como eu disse, né? Outras áreas eu terceirizo, delego, passo, as coisas que não precisam tanto de mim. Mas o que precisa de mim, eu estou ali. E eu faço meu papel bem feito. Mas como é que isso aconteceu? Quando eu comecei a entender que a vida que Deus me deu é o maior presente que eu pude receber. Mas a forma como eu vivo a minha vida é o presente que eu dou para Deus. Então, o Senhor está olhando a minha rotina, Deus está vendo como é que eu cuido da minha vida. Então, eu durmo até tarde, não consigo desenvolver nada, não consigo ler uma página de um livro, não consigo sobressair em nada e fico questionando, porque Deus falou, mas vamos lá, meu filho, você precisa se levantar e fazer o que você precisa fazer. Né? Então, isso é o método PROD, sabe? Ajudar você a entender que tem coisas que não estão na mão de Deus, porque Ele já deu para você fazer. Então, você vai alinhando a sua vida com a promessa de Deus. Você vai entendendo. Hoje eu tenho mais tempo de fazer lição com meus meninos, eu tenho mais tempo de poder estar em casa com eles, né? Poder sentar para poder assistir um filme. Claro que eu não consigo assistir tudo, porque eu durmo no meio, mas eu estou ali. É que eu não tenho mais cérebro para poder. Não dá mais, né? Mas eu estou me esforçando, né, para poder estar ali com eles. E eu estou vendo, assim, sabe, a vida tendo outro sentido, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem gente que tem tudo para sair, sobressair no lugar que está, dentro de casa. Então, o método PROS agora, o 4.0, eu vou ajudar as pessoas a desenvolver trabalho dentro de casa, sabe? Como eu tenho crescido, eu quero que as pessoas cresçam também, em nome de Jesus. Então, você precisa fazer as perguntas certas. Quanto dinheiro eu gostaria de ganhar? Ah, eu queria ganhar 2 milhões. Ah, minha filha, para ganhar 2 milhões, você tem que ralar muito. Você não está conseguindo ser fiel com 100 reais que você ganha. Seja fiel no pouco e no muito acrescentarei. Existe uma trajetória, sabe? Eu costumo dizer que riqueza, prosperidade é diferente de riqueza, tá? Existem 5 níveis de prosperidade. Existe a prosperidade, são 5 níveis. Para resumir, o dinheiro ele é o último nível da prosperidade. Ah, não é o primeiro? Não, ele é o último. Por quê? Porque, parafraseando, é o teto de uma casa. Você não consegue construir a casa pelo teto. Você começa por onde? Pela sapata, pela estrutura. E quanto mais estrutura tem a sapata, mais andares se pode colocar sobre essa estrutura. Então, 2 milhões precisa de uma estrutura muito grande. Então, para poder ter essa estrutura enorme, a profundidade, a estrutura precisa ser muito, muito, muito resistente. Então, é isso que as pessoas não entendem. E qual é a estrutura para poder se ter tudo isso? É isso que a gente precisa entender. Porque, senão, a pessoa ela fica delirando. Tem gente que não sonha, tem gente que delira. Uma coisa é sonho, outra coisa é delírio. O que é sonho? É que você corre atrás, que você trabalha, que você planeja, que você estuda, que você pensa, isso aqui não dá, tem que cortar isso aqui é gasto necessário, isso aqui eu preciso parar de fazer, isso aqui eu preciso gastar menos com isso, para que eu vou comprar mais bolsas? Eu já tenho 2, isso aqui dá para aguentar esse ano, eu não vou comprar.
Esses tipos de coisa vai fazendo com que você vai fazendo o quê? Vai colocando tijolinhos, concreto, na estrutura para poder construir essa grande casa. Então, anote todas as suas respostas para que você possa, sabe, trabalhar com incentivo e com a motivação alinhada, tá? Para saber como planejar e acompanhar ou atingir, né, qualquer objetivo que você deseja, para você poder conquistar. Tudo isso parte de visão do futuro, planejamento, né? Você precisa ter um objetivo definido, é isso aqui que eu quero. Agora, é isso aqui? O que eu preciso fazer para chegar aqui? Tem coisas que as pessoas falam, o meu sonho é esse, mas antes de chegar no sonho, você tem que saber primeiro o que você tem que arrumar. Quais são os nós que você vai ter que desfazer, né? Eu quero muito isso, mas eu tenho que primeiro quitar minhas dívidas. Eu não posso comprar. Porque eu quero satisfazer o meu ego, mas não tem como eu satisfazer desejos e sonhos se primeiro eu não pagar o que eu estou devendo. Eu preciso resolver isso aqui primeiro, eu preciso né, resolver essas questões. Então as pessoas deliram, que é completamente diferente de sonho. E terceiro, compartilhe seus objetivos. Você precisa falar, né, dos seus objetivos. Tem gente que fala, não fala para ninguém, fica quieto. Mas não é o que a Bíblia me ensina. A Bíblia não me ensina a ficar quieto em relação aos meus objetivos. A Bíblia me ensina a compartilhar com pessoas importantes da minha vida. Gente que não compete comigo, gente que não quer me ver na ruína. Essas pessoas, sim, são dignas de ouvir os meus objetivos. Eu não posso sair publicando, falando para todo mundo. Agora, pessoas importantes da minha vida, marido, senta aqui. Porque nós dois somos um. O que é bom para mim é bom para você, o que é bom para você é bom para mim. Eu confio tanto em você, meu marido, né? No laço matrimonial, que eu quero compartilhar com você quais são os nossos sonhos. Quais são os nossos sonhos? Senta com o marido e pergunta, depois da oração. Porque o marido e a mulher precisam orar juntos. Depois da oração, e aí, amor? O que a gente pensa na nossa vida para daqui a um ano? O que você quer viver daqui a um ano? O que nós vamos viver na nossa casa, no nosso lar? A gente precisa ter essa visão e essa direção, né? Essa forma de pensar. Quando você tiver uma lista de todos os seus objetivos, compartilhe com seu esposo, com seus filhos, chame-os à reunião de família. É tão importante um amigo que realmente é amigo. Como é que eu sei que a pessoa é minha amiga? Você vai dando testes, porções de... a gente vai confiando em porções, tá? A amizade verdadeira é aquela de muito, muito, muito... você for dando dosagens de confiança. Você não confia de uma vez, você vai dando e você vai ver na reação da pessoa, porque tem gente que confia demais. O que é a frustração? A frustração é uma confiança, né, deliberada, né? A pessoa confia ao extremo sem testar se a pessoa é capaz de tamanha confiança. Eu tenho pessoas que eu confio muito, tenho pessoas que eu confio demais. E eu sei que com essas pessoas eu posso falar certas coisas da minha vida. Como eu tenho outras pessoas que eu amo muito, mas eu não confio. Então, eu sei que eu não posso falar, né? Isso aqui tudo é uma questão de discernimento, porque há poder nas palavras. Então, depois de você comprometer-se publicamente com seus objetivos, é mais provável que você os cumpra. Quando você fala para o marido, não, agora eu vou fazer isso, não, agora eu vou fazer isso, ele vai olhar para você e vai dizer, não, você se comprometeu. Quando você se compromete, você fala, agora eu vou ter que fazer, porque eu falei para ele que eu ia fazer, de mim se eu não fizer. Então, você vai dando essas missões para você, você vai cumprindo, e com isso você vai o quê? Moldando sua personalidade, moldando seu caráter. Isso agrada o coração de Deus, tá, gente? Isso agrada. Então, eles podem fazer perguntas difíceis para você, né? Seu marido pode perguntar para você, sua esposa, mas o que você está pensando em fazer para conquistar isso? Né? É difícil demais isso aí. Só que essas perguntas vão ajudar você o quê? A pensar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para chegar lá? Essas perguntas são importantes, gente, porque vai te mostrando quais são os bloqueios que estão na frente que você precisa removê-los, né? E aí você começa o quê? Refletir sobre as suas decisões e começa a alinhar com o que realmente você quer viver, o que você quer ser, onde você quer chegar. Quando outras pessoas conhecem seus objetivos, você se torna responsável por alcançá-los. Então, certifique-se de que os outros estejam cientes quão perto ou longe você está de alcançar o seu objetivo.
A gente tem um momento de amigas, né? Que a gente se encontra, aí a gente começa a conversar. E aí, amiga, consegui o seu objetivo? Consegui nada. E você? Ah, tô longe ainda. Menina, eu tô tão perto, tô quase chegando. É mesmo? O que você fez? Não, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu paguei isso, eu consegui aquilo. Eu dei 2 passos para trás, eu fiquei 3 meses sem fazer isso, isso que eu gosto muito. Eu não tenho dinheiro aqui. E ela vai contando. Não, isso é muito legal. Né? É muito importante. E quando você se mantém responsável, seus objetivos permanecem na vanguarda da sua mente ao longo de cada dia. E é mais provável que você dê passos conscientes em direção a eles. Então, todo dia, eu costumo dizer aqui sempre, o que você está fazendo todos os dias vai te levar para algum lugar. Seja para resultados extraordinários, ou seja para consequências drásticas. Essa é a realidade da vida. O que eu faço todo dia vai me levar para algum lugar. A pergunta é, daqui a um ano, fazendo o que eu estou fazendo todo dia, para onde eu vou? Onde é que eu vou parar? Essa pergunta você tem que fazer para você. Eu falo para o meu filho aqui, você fazendo isso aqui que você está fazendo todo dia, daqui a um ano você vai parar onde? Pensa, filho, onde você vai parar? Você lendo aí 20 páginas desse livro que você está lendo, daqui a um ano, você lendo 20 páginas de um livro, daqui a um ano, filho, onde você vai estar? O seu cérebro, sua mente, seu comportamento, você, quem você vai se tornar? Faça eles pensarem. É importante. E quarto, abra uma conta poupança. Não, mas abre uma conta poupança para você colocar dinheiro lá e não ficar pensando, qualquer coisa é o rango da poupança. Não. Poupar dinheiro é uma parte importante do planejamento para o futuro. As pessoas ficam, eu sou dizimista e ofertante, mas não adianta, não é só isso. Não é só ser dizimista e ofertante. Gente, é muita coisa em jogo. Ser dizimista e ofertante é uma das coisas importantes que precisam ser feitas. Então, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que fazer voto. Né? Você precisa, eu faço voto, eu fiz voto pela vida do meu filho que estava perdido. Né? Fiz um voto no altar, sem ninguém saber, não falei para ninguém, eu e o meu Senhor. Cheguei e falei, Jesus, eu vou votar a vida desse menino. Esse menino é teu, ele é do Senhor. Em menos de 3 meses, com o voto que eu fiz, o menino mudou a vida completamente. Da água para o vinho, assim, ó. Tem hora que eu me assusto quando eu olho para ele. Eu falo, meu Deus, que transformação. E vem no meu coração. É muito forte esse negócio de fazer voto, hein? Voto com dinheiro. Por quê? Porque as pessoas são apegadas no dinheiro. As pessoas falam assim, Deus não quer meu dinheiro. Essas pessoas que falam isso são as pessoas mais avarentas que você pode conhecer. Né? E são pessoas que não têm nada na vida. Não tem nada, tá? A vida não vira. Por quê? Porque elas não sabem honrar. Não honram a Deus com as suas finanças. Não honram a Deus com as suas primícias, dos seus bens. E também precisa ter planejamento. Além de ser dizimista, ofertante, fazer voto, você tem que ter planejamento, tem que guardar dinheiro. Do dinheiro que você ganha, se você estivesse guardando R$ 10 todo mês, daqui um ano, quanto você não vai ter? Daqui 2 anos, 10 anos. Se você estivesse guardando R$ 10 todo mês, R$ 20 todo mês, desses 10 anos, quanto você não teria hoje guardado na poupança? Ah, mas R$ 10 é muito pouco. Mas daqui 10 anos. Nossa, 10 anos demora muito. Esse é o pensamento das pessoas que não são excelentes na sua forma de pensar. Você tem que ter a mentalidade a longo prazo. A longo prazo, não é só imediato. As pessoas são muito imediatistas, é por isso que a vida, as pessoas daqui 1 ano, 2 anos, estão sempre tentando resolver os mesmos problemas. E por que eu vivo sempre tentando resolver os mesmos problemas? Por causa dessa mentalidade imediatista. Eu preciso esticar minha mente, eu preciso pensar a longo prazo. Mas as pessoas de mentalidade mediana, sabe o que elas falam? Mas se Jesus voltar, não sei o quê, bibi, bibi. Eu falo, Jesus amado, quanta falta de discernimento. Se Jesus voltar, minha irmã, eu quero saber de dinheiro de poupança, eu vou para a glória, eu vou para o céu, fica tudo aí. Mas enquanto ele não voltar, eu preciso ter uma conta na poupança. Preciso guardar dinheiro lá, né? Planejando o meu futuro. Agora, uma coisa é fato. Nunca guarde dinheiro pensando em desgraça, tá? Não vou guardar dinheiro porque vai que acontece um acidente. Ah, não vou guardar dinheiro porque vai que o mundo entra em crise. Não vou guardar dinheiro, vou guardar um dinheirinho aí porque vai que está tudo errado. Se você nunca pode pensar em fazer nada para o futuro, uma mentalidade negativa. Porque é isso que você vai atrair. Olha o que Jó disse.
Eu quis tanto livrar meus filhos da morte que eles morreram, foi tudo. O que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque eu já fazia. Vou fazer sacrifício aqui, né? Para qualquer coisa que eles estiverem pecando contra Deus, eles vão ser punidos. Não, eu vou fazer aqui. A religião é uma miséria, gente, tá? A princípio, o início da conversão é importante a religião, mas a pessoa está anos na vida, na religiosidade, a religião, ela idolatra, sabe? Ela venera princípios, ela venera as regras, mas ela abole a pessoa da experiência profunda com Deus. E uma experiência com a Bíblia, se uma experiência com o Espírito Santo é inútil. Eu conheço muita gente que não anda com Deus, mas já leu a Bíblia 10 vezes, 15 vezes. Eu tenho um empresário que trabalha conosco, que ele já leu a Bíblia 13 vezes. Mas ele não quer nada com Jesus. Mas ele leu a Bíblia. É que está escrito lá, não sei o que, mas não adianta nada disso. Não adianta. O que leva o homem a ter uma vida com Deus é o seu relacionamento diário. Então, tem que ter um dinheiro guardado na poupança. Então, se você vai guardar o dinheiro pensando no quê? Eu vou guardar um dinheiro pensando em viajar com a família. Vou guardar dinheiro para poder trocar de casa. Vou guardar dinheiro para poder comprar minha casa própria. Vou guardar dinheiro porque eu quero comprar o carro zero, à vista. Vou guardar dinheiro para isso. Vou guardar dinheiro sempre pensando em coisas grandes. Vou guardar dinheiro para poder ajudar as crianças pobres, não sei, na África, no Haiti, não sei onde. Você tem que pensar sempre em coisas maiores. Ter uma conta poupança dedicada, né, sabendo para que você quer, vai ajudar você a ganhar dinheiro para uma casa ou qualquer outra coisa que você deseja para o seu futuro. Uma vez que sua conta poupança é configurada, você cria um espaço onde seu dinheiro está seguro para o futuro. Tá? O futuro. E você não vai usar ele para quê? Para poder pagar suas contas diárias. Então, a gente vai trabalhar muito isso aqui, tá? No método próximo ponto 4, porque as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. E por isso que a vida não vira. Não vira. 5. Obtenha um calendário planejador. Se há coisas que você está participando, como aniversário, casamento, retiro, trabalho, você tem que anotar. Tem que anotar para saber se você não vai ter que gastar com isso aí. Tem gente que convida a gente, eu queria que você fosse minha madrinha. Epa! Ai, querida, eu estou feliz com o seu casamento, mas agora eu não posso ser madrinha, não. Eu vou no seu casamento, mas eu sinto muito, mas eu não posso ser madrinha agora. Não, porque eu estou com um projeto novo aí, meu dinheiro está todo investido. Porque as pessoas já te convidam pensando, né? Não, vou convidar ela, porque ela vai me dar, né? Vai me dar a cozinha, vai me dar não sei o quê. Então, você tem que saber, né? Se você pode gastar esse dinheiro agora. Isso vai ajudar você a fazer um orçamento para com antecedência, né? Fui convidado para o casamento de fulano, vai casar daqui a um ano. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar R$ 5 todo mês para poder dar um bom presente. Tenho que guardar R$ 50 todo mês. Então, você tem que saber. Agora, a pessoa fala, não, eu vou falar assim, Deus proverá. Ai, Senhor amado, ainda bota na conta de Deus ainda. Eu acho esse povo muito engraçado. E 6º, seja realista, tá? Um erro comum que muitas pessoas cometem ao planejar o seu futuro é que tendem a pensar em coisas gerais sem considerar detalhes realistas. A gente tem que ser realista, gente. Quanto dinheiro estão ganhando, quantas dívidas elas podem ter, o que é dívida, né? O que é gasto e o que tem coisa que não é gasto, né? Eu costumo dizer que tem coisas que são não é gasto, qual é o nome? Fugiu da minha cabeça agora, né? Não é gasto, compromisso, né? Compromisso, água, luz, internet, comida, são compromisso. O que é gasto? Comprar mais uma roupa, mais um sapato, mas eu gostei tanto, menina. Mas o armário não está cabendo de roupa, menina, mas eu achei tão linda essa roupa, paguei 10 vezes sem juros. Isso é gasto desnecessário. Então, antes de planejar seu futuro financeiro, você precisa descobrir exatamente como está o seu futuro, como está o seu presente financeiro. Você quer o futuro, mas como é que está seu presente? Você tem que ter a visão clara disso, tá? E 7º, configure lembranças. Quando você sabe o que você quer, é importante você ser consistente ao você tomar medidas para alcançar. Você precisa de metas ao longo prazo. Configure lembretes em seu telefone, seu computador, escreva para você ser uma pessoa comprometida. Você tem que ter escrito. Menino, esqueci. Eu esqueci. As pessoas dão tanta desculpa, né? Por exemplo, a pessoa tem que pagar, vou usar
assim, uma coisa prática, né? A pessoa tem que pagar aí um compromisso, né? Ela marcou com a pessoa, não, dia 10 eu venho pagar. Aí, chega no dia 10, ela liga para a pessoa, menina do céu, olha, eu posso pagar no final de semana, daqui uma semana, daqui 3 dias, 5 dias? Não, sabe o que é? É porque eu fiquei doente, é porque minha cabeça está doendo, é porque o dinheiro não caiu, é porque não sei o quê. Em cima da hora, no dia, a pessoa vem com essas desculpas esfarrapadas. Gente, isso é muito feio, sabe? Eu que trabalho com finanças, eu falo tanto sobre isso. Isso revela, sabe o quê? Que você não é confiável. Então, você nunca vai conseguir lidar com dinheiro se você age assim. Ah, mas é porque eu fiquei doente. Tudo bem, você ficou doente, mas você vai falar no dia, você ficou doente quando? No dia? No dia do pagamento? Mas você não guardou o dinheiro antes? Então, você ficou doente hoje, sabendo que você tinha uma conta hoje, você ficou doente hoje, mas você não guardou esse dinheiro ontem, anteontem? São desculpas esfarrapadas que quem já trabalha com comportamento, quem já é uma pessoa maturada, sabe na hora que essa pessoa não é confiável. Aí o céu olha para mim e fala, Luciene, você está errando nisso, Luciene. Ô, minha filha, você está madura nisso aí, Luciene. Então, essas coisas levam a gente, sabe o quê? A ruína, tá? A ruína. E oitavo, elimine obstáculos. Quando você tem inventário das coisas que deseja para o seu futuro, pode inspecionar se existem obstáculos que impedem de encontrá-los. Então, o que você tem que fazer? Você tem que eliminar, né? Você tem que saber, isso aqui é o meu obstáculo, eu preciso vencer isso aqui. Qual é o meu obstáculo agora, de hoje? De amanhã, de depois, você não tem controle. Você tem controle no agora. O que eu preciso vencer agora? Qual é o obstáculo que está me atrapalhando? Alguns obstáculos comuns incluem tempo, dinheiro, falta de habilidade, conhecimento. Então, para atingir seus objetivos, você deseja eliminar esses obstáculos, você precisa eliminar esses obstáculos. Quanto mais rápido você eliminar essas distrações, esses hábitos, né, que potencialmente são ruins, mais cedo você poderá trabalhar no que é importante para a sua vida. Então, tem gente que a vida não vira porque ele cultiva essas coisas ruins para a vida. Ele não entende que isso daí está levando ele a sabotar seu próximo nível. Então, você tem que eliminar. A eliminação desses obstáculos permite que você tenha muito mais tempo e energia para se concentrar na concentração, para se concentrar, na verdade, na criação de maiores oportunidades para você mesmo. Quando você vai eliminando os obstáculos, você vai ganhando tempo, sabia? Você vai tendo tempo. Você olha para o relógio e fala, meu Deus, são 9 horas da manhã, eu já fiz tudo isso. E agora? Não tenho mais nada para fazer. Já fiz tudo. Aí você começa, peraí. Então, eu consigo fazer mais uma coisa. Se eu já estou uma semana terminando toda a minha tarefa, dando conta de tudo, 9 horas da manhã, eu consigo fazer mais alguma coisa. O que eu vou fazer, hein? Vou fazer um curso de empreendedorismo. Vou fazer um curso não sei do quê. Vou investir minha mente para ler um livro sobre isso, sobre finanças. Vou gastar meu tempo para poder estudar mais a Bíblia. Vou me dedicar mais no ensino para isso. Você está ganhando tempo. Quando você vai eliminando os obstáculos, a sua vida vai desembaraçando, aquilo que Paulo falou para Timóteo. Aquele que é de Deus, aquele que milita, que trabalha, aquele que está na linha de frente, não pode estar embaraçado, não, Timóteo. Não se embaraça com coisa alguma dessa vida. Né? Então, isso aí foi a lição, a aula, capacidade de planejar e executar, tá? Coloquei 8 pontos importantes, atitudes que são necessárias para você conseguir planejar e executar. Não adianta nada só planejar e não ver a realização, né? Tem que executar, tá bom? E a outra aula foi qual? Qual foi a outra aula? Quem viu aí? Me faz saber aqui. Teve alguém que viu, gente? As pessoas entram aqui e não viu a aula. Quem não viu a aula? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. As 3 esferas de Deus. Fala sobre as 3 esferas de Deus, novamente. Cortou, missionária. As 3 esferas de Deus? Essa aula ficará gravada também. Depois você pode ver. Boa noite a todos. Estou chegando do trabalho agora. Miss, quando a senhora esteve aqui na Espanha, que a senhora me ensinou a importância de fazer um voto no altar.
eu posso dizer que Deus faz. Aquele dia eu fiz um voto pela minha pastora e vi a providência de Deus na vida dela. Eu tinha 62 euros na carteira, mais ou menos, para passar o mês, mas ela precisava de um milagre, e Deus fez. Eu sei que só foi uma sementinha da minha parte, mas foi de coração. É, minha filha, as pessoas não têm noção, as pessoas não estudam, sabe? O que que a Bíblia fala sobre os votos, né? A Bíblia não me ordena a fazer voto, não é uma ordenança, tá? É uma, é uma coisa que a pessoa faz com o coração, sabe? A pessoa com o coração que se inclina para Deus, ela sabe que existem coisas na vida dela que só vão romper na vida se ela tomar algumas decisões, né? Então, você vê várias pessoas fazendo voto. Abraão fez voto, Isaac, Jacó, Ana. A gente tem inúmeras pessoas fazendo voto. Aí a pessoa fala, mas Jesus não fez voto. Gente, pelo amor de Deus, eu vou matar vocês se vocês me ficar falando essas abobrinhas. Parece uns crentes de papagaio. Só repete o que os outros falam. Ai, lembrei do pastor aqui hoje. Olha, esse pastor hoje quase me matou de rir, gente. Falei, não, pastor, o senhor é pastor há 10 anos, você está me falando isso, pastor? Vou pular nessa câmera aqui, eu vou esganar o senhor, pastor. Como que pode? Mas está escrito na Bíblia. Onde? Me bota no Google essa frase que o senhor me disse e me mostra onde está escrito isso. Não existe esse dizer na Bíblia. Essa palavra não está na Bíblia. Então, onde é que eu ouvi? Eu também gostaria muito de saber. As pessoas não se ouvem. Nós repetimos coisas que as pessoas falam para nós, mas nós não temos parâmetro bíblico para falar certas coisas. Então, gente, maior voto. Jesus foi o maior voto. Jesus não fez voto porque ele foi o maior voto. Né? Então, é importante, tá? Você saber. A gente vai trabalhar bastante isso aí no método Prontos 4.0. É muito importante a pessoa saber sobre isso. Que bênção, hein? Foi mesmo, eu falei aí na Espanha, Línia, sobre voto. Inclusive, aquele casal que tem filhos que são jogadores de futebol, né, eles também fizeram voto aí, tiveram também, né, grandes experiências, né, com algo que estava travado na vida deles. Deus é fiel. Eu não aguentava, eu não guardava nada. Achava que ganhava muito pouco e que seria impossível comprar uma casa. Quando comecei a fazer as coisas junto com meu esposo, começou a melhorar. Deus nos surpreendeu com uma mega casa. Já tínhamos dinheiro da casa, mas era velha. Tínhamos que derrubar e construir. Mas foi tudo de novo, foi tudo novo, até os móveis. Menos de um ano, olha aí, tá vendo? Em menos de um ano. Do nada Deus fez, pois nós unimos e começamos a fazer aquilo que Deus se agrada, viu? Alinhando. Quando você vai alinhando, você vai rompendo os obstáculos, você vai tendo planejamento, você vai guardando dinheiro, é pouquinho, mas você não sabe como o tempo passa rápido. Então, a gente tem que pensar a longo prazo, viu? Que experiência tremenda essa, hein? Quem já ficou devendo muito para os outros sabe que é isso também. Pois é, Michele. Ficar devendo para os outros é uma miséria, tá? É uma desgraça. A Bíblia diz: a ninguém deveis nada, no seu amor. O ciclo da responsabilidade. Isso aí, Luciene, Maria. Isso mesmo. Bora lá. O Alex e a Jane. Deus é fiel. Então, bora lá. Ciclo da responsabilidade foi a nossa segunda aula da semana. Bom, gente, essa aula aqui foi uma das aulas que mais me confrontou. Foram ensinos que o Senhor muito alinhou, né? Minha forma de lidar com a vida, tá? Porque, como eu disse para vocês, eu vim de um lar disfuncional, né? Fui criada numa casa assim de muita agressão. E o que mais tinha nessa casa era lamúria, era reclamação, reclamava de tudo. Ai, que sol horrível, que calor, reclamar, era assim. Ai, que chuva chata, que dia horrível, era assim o tempo todo. Então, eu cresci com esse padrão de pensamento, de reclamar. E a primeira coisa que o senhor me disse nesse processo, existem frases, palavras que Deus me disse que eu tenho anotada. Então, eu colo no meu closet, quando eu abro o espelho, está lá colado. Em várias partes, sabe? Dentro da minha agenda, eu abro para poder ler, para mim não esquecer, gente, porque são palavras assim que Deus me deu que viraram chaves na minha vida. E para você poder entender sobre o ciclo da responsabilidade, primeiro ponto, não reclamar das circunstâncias. Ah, mas é que está muito difícil. E reclamar vai piorar, não vai melhorar, pode ter certeza. Não melhora, só piora. A definição da palavra reclamar é muito clara.
e não dá margem para abrir outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar. Em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar-se, viver em lamúria. Infelizmente, existem pessoas que pautam a vida por reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. Né? Eu estava numa reunião aqui com o pessoal para a gente poder fechar aí o método PROS 4.0. A Dana entrou na sala assim, ó. E o que foi? Ela falou: ah, não, pelo amor de Deus, a pessoa coloca no grupo. Eu não tenho dinheiro para comprar nem fralda para meu filho, não tenho dinheiro nem para comprar comida, estou passando necessidade e eu vou ter que pagar esse curso? Ai, gente, eu não aguentei. Todo mundo riu, ninguém aguentou. Como é que a pessoa escreve isso no grupo, gente? Pelo amor de Deus. Eu disse, minha filha, é assim. Existem pessoas que vivem dentro de um ciclo de reclamação tão grande que elas não se ouvem. Porque eu jamais vou expor uma coisa tão íntima dessa, né? Uma dificuldade assim, para quem eu nunca vi na minha vida, nem sei quem está naquele grupo. É complicado, sabe? Então, assim, isso aí é o que acontece. A pessoa, ela vive nesse ciclo de reclamação, de lamúria, que ninguém me ajuda, o pai e meus filhos não falaram por mim, porque o governo tirou minha Bolsa Família. Vive nesse ciclo. Então, na Bíblia, existem muitos relatos do poder das palavras proferidas pelas pessoas. Mas, mesmo assim, existem muitos cristãos crentes que continuam com essa imprudência verbal, usando palavras de reclamação e lamúria, como uma faca, sabe? Que está empunhada. E quanto mais a pessoa tenta pegar, mais ela se fere, porque ela está pegando a faca da maneira errada. Em 1 Coríntios 10:10, o apóstolo Paulo disse que não se lamentem e nem lamuriem, como fazem alguns, pois esses foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. Olha o que a lamúria faz, a reclamação faz. Eu costumo dizer, tá difícil? Tá, mas você está orando? Não, estou orando dobrado, então estaria muito pior se você não estivesse orando. Então agradeça. Senhor, não estou entendendo nada, mas glória a Deus, aleluia. Foi o que Jó entendeu, no ápice da dor dele. A única coisa real que se pode conseguir com reclamação e lamentação é provar a imperfeição e a capacidade de outra pessoa. Tentar fazer com que quem reclama seja supostamente superior e mais capaz. Quer dizer, ninguém me ajuda, ou seja, eu sou tão bom, não sei por que as pessoas não olham para mim. Quer dizer, então a culpa é de todo mundo é ruim, eu que sou boa, por isso que estou passando por isso. É um ciclo vicioso, tá? Aí eu disse aqui, ó, isso aqui é muito sério, tá? O que ganha uma mãe apontando constantemente, frequentemente, os erros do seu filho, reclamando o tempo todo? Como é que o filho se sente tendo apenas os seus erros apontados? O tempo todo. Eu já falei, você só erra, você não sei o quê, o tempo todo. Como é que ele vai mudar? Ele nunca muda, não consegue. Porque na mentalidade dele está registrado que a mãe é boa, mas ele é ruim. Ele é o inverso da mãe. Por que eu nasci? Se eu estou tão diferente da minha mãe, eu acho que ela nem é minha mãe, eu fui trocada no hospital. E o que ganha o funcionário, o patrão de reclamar do funcionário o tempo todo, humilhar o funcionário, apontando as falhas dele? Essa situação, o chefe se lamenta e se vitimiza por causa do funcionário. O que o chefe está fazendo? Ele está colocando a culpa no funcionário, pela falta do crescimento da empresa, em vez de assumir a responsabilidade, porque ele que é o líder. E como se sente um aluno, né, que nunca recebeu o elogio do professor, apenas reclamações, dizendo que está cansado de explicar, que ele não aprende, que ele é burro, que ele é ignorante? Qual a expectativa que se levanta de uma pessoa só reclamando, lamuriando o tempo todo? Então, é tirar o foco das coisas erradas, indesejadas, e se colocar se colocar nos outros, sabe? É você empurrar para as pessoas as circunstâncias, né? E é só ficar reclamando, sabe? Você vai atraindo esse ciclo para você, você não percebe. É tipo uma espiral. Quanto mais você reclama, mais coisa você vai ter que reclamar. Quanto mais você agradece, mais coisa você vai ter que agradecer. E outra coisa, gente, que é muito importante, tá? Ó, não busque culpados. Essa aula está toda pronta para vocês. Eu estou só resumindo para a gente poder tratar esse assunto aqui com mais eficácia. Não procure culpados. Assim como criticar e buscar culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar.
Quando eu procuro o culpado, o que eu estou dizendo? Estou tirando a minha responsabilidade de toda a situação. Então, eu estou vivendo num mundo que eu não sou responsável por nada. A culpa é de todo mundo, mas eu não tenho responsabilidade com nada. Então, tudo que acontece tem culpado, mas eu não tenho responsabilidade. Então, eu procuro culpado por fatos e resultados obtidos na minha vida. É muito fácil nós olharmos para os erros dos outros, porém é bem mais difícil nós percebermos os nossos. Neurologicamente, é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem que o resultado insatisfatório obtido foi por culpa dos outros, ele cria o seguinte diálogo interno. Por que mudar e fazer diferente se o resultado é negativo e obtido, o resultado negativo que eu estou tendo, que eu estou recebendo, que eu estou vivendo, é por culpa dos outros? Aí você começa o quê? Vou mudar nada. Você começa a continuar a repetir os mesmos erros, sem, no entanto, perceber, sim, no entanto, você aprender com eles. Então, o que acontece? Se os outros é responsável por tudo, então por que eu vou mudar? Que os outros mudem. É o que acontece. Quer ver alguns exemplos típicos desse raciocínio? Por que mudar se os políticos é que são corruptos? Esses dias eu falei com alguém aqui, tá, mas se você pega um troco e você viu que a moça do caixa errou, e você quer tirar vantagem daquela situação, e dessa é uma das. Existem muitas outras situações que nós podemos querer tirar vantagem. Se você quer tirar vantagem de uma coisa pequena, e você está olhando para o político que está sentado lá em Brasília, e ele é corrupto, mas você aqui tira vantagem de coisas pequenas, você é tão corrupto quanto ele. Como assim? A diferença está na posição. Ele está num lugar alto, você está num lugar baixo, mas a ação, o comportamento é igual. Você faria a mesma coisa se você estivesse lá. Por quê? Porque aqui embaixo, com coisas pequenas, você está sendo corrupto. É muito simples, gente. Então a pessoa começa a dizer, por que mudar? Por que eu vou mudar se o problema é da minha esposa, meu marido, meu marido, meu... Então a pessoa não quer mudar, porque eu costumo dizer, não foque no outro, foque em você. Mas como é que eu vou mudar se o marido não me apoia? A sua mudança não tem a ver com o seu marido. Quando eu comecei a mudar, eu estava vivendo um inferno no meu casamento. Quando eu comecei a mudar, a desejar ser uma pessoa diferente, eu estava no ápice do divórcio. Nós já estávamos sem se falar. Estávamos dormindo por dormir. Não tínhamos mais contato. Então, se eu fosse depender dele para me poder mudar, eu não tinha mudado. Então, através da minha transformação, da minha mudança, ele começou a ver. E aí, com isso, nós começamos a reatar o casamento. Naturalmente, sem briga, sem discussão, sem cobranças. Porque você não é comigo, porque eu não sou com você. Mudou isso na nossa vida. Hoje eu não cobro dele, ele não cobra de mim. Não tem cobrança no nosso casamento. A gente não fica, porque você não faz para mim e você não faz para mim. Não. Eu faço por ele aquilo que eu queria que ele fizesse por mim. E ele faz por mim aquilo que ele quer que eu faça por ele. Então, se ele quer que eu agrade ele, ele me agrada. E se eu quero que ele me agrade, eu agrado ele. Então, baseado nesse pensamento, a nossa vida mudou, literalmente. Mas tudo começou no meio de uma crise terrível, de quase divórcio. Nós estávamos passando por isso. Então, as pessoas elas não têm noção do que a transformação delas pode causar em tudo à sua volta. Se elas soubessem o poder da transformação, elas mudariam, se transformariam. Jesus falou tanto sobre isso. Por que você quer tirar o cisco do olho do irmão se você tem um argueiro no seu? Você não está entendendo que tudo que você quer viver começa com você? Toda mudança, toda transformação começa com você. Nada fora vai acontecer se primeiro não acontecer dentro, tá? Então, culpar os outros não resolve, não, gente. Não resolve, não resolve. E outra coisa, não criticar as pessoas, tá? Não criticar as pessoas. Criticar, examinar com critério. Olha, eu fico dizendo aqui, negócio de crítica construtiva, isso é uma palhaçada, gente. Uma palhaçada. Eu nunca vi em toda a minha vida alguém que critica o outro pensando realmente em ajudar. Porque se a pessoa realmente quer ajudar, ela não critica. Ela dá uma ideia. Ela dá uma ideia. Então, ao invés de você chegar e falar assim, vou te dar uma crítica construtiva. Não, vem cá, eu posso te dar uma ideia?
A pessoa vai parar para te ouvir. Agora, se você falar, não, eu vou fazer uma crítica construtiva, você já destruiu a pessoa. Porque você já está mostrando para ela que você sabe mais do que ela. Você está acima dela. E com esse tipo de ação, você não consegue nada. Não consegue. As pessoas mais eficazes, as pessoas que mais sobressaem, nos seus negócios, na sua liderança, no seu ministério, são pessoas que não criticam, mas dão ideia, dão opinião. Então, a pessoa vem apresentar para mim um negócio todo bagunçado. Né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo que já deveriam ter sido mandadas embora, se tivessem outras empresas. Mas eu percebo que elas precisam de ajuda. Então, ao invés de eu, olha, porque você fez errado, porque não sei o quê, eu falo, vem cá, deixa eu te dar uma ideia. E se você mudasse isso aqui, refizesse isso aqui, será que isso aqui não ficaria legal? É mesmo, hein? Nossa, hein? Olha, ótima ideia. A pessoa vai lá, muda tudo, chega na hora, dá tudo certo. Eu não preciso falar para ninguém, fui eu que ajudei, hein? Não, a pessoa ganha a honra, me tem como alguém que pode sempre pedir conselho, pode chegar em mim para poder conversar, porque eu não fiquei falando para ela. É complicado, sabe, gente? É uma coisa que a gente vai trabalhando todos os dias na vida da gente, porque tem coisa assim que a gente olha e fala assim, olha, dá vontade de falar umas besteiras aqui, porque, olha, tem gente que erra, assim, tão estupidamente, que você fala, meu Deus, esse ser humano está em qual planeta? Eu tenho casos aqui de pessoas, assim, que assumiram condições nas suas vidas que você para pensar e você fala, meu Deus, essa pessoa está na igreja, ora, está no ministério, e por que ela está aceitando isso para a vida dela? Uma desconjuntura desalinhada tão grande que você percebe que a pessoa ela está com a autoimagem dela, sabe? Fora completamente da sua identidade espiritual, de filho de Deus. Dá vontade de falar, pelo amor de Deus, minha filha, dá vontade, mas aí você respira fundo. Você pode te dar uma ideia? E criticar não resolve. Não tem como. Então, quem realmente quer ajudar, aborda a pessoa dando uma ideia, né? Uma ideia, dando para ela uma forma que ela possa pensar. Não, sem falar, vou te dar uma crítica construtiva. Elimine essa palavra, pelo amor de Deus. Quando nós paramos de criticar, nosso foco passa a ser na solução e não no problema. A nossa mente subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos de forma mágica e consciente, as decisões e as atitudes se tornam mais assertivas, tá? Se tornam mais assertivas. Se tornam mais assertivas, mais produtivas, mais proativas, mais maduras e, finalmente, muito mais eficientes. Tá bom? Essas foram as nossas 2 aulas aí da semana. Glória a Deus. E teve mais uma, né? Teve mais uma aula aí, que eu não sei se vocês viram. Teve mais uma aula aí, gente. Transformando fracassos em derrota. Transformando fracassos em vitória, tá? Quem viu essa aula aí? Alguém viu? Quem não viu tem que ver. Fracasso em vitória, gente. É tão importante a gente ter a mente do espírito, né? Quem viu essa aula? Eu vi. Glória a Deus, Luciene Araújo, Lília, transformando fracasso em vitória. Gente do céu. Eu tive que transformar várias vezes fracasso em vitória, viu? Várias vezes, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Qual é o primeiro passo para transformar o fracasso em vitória? É estar atento à voz de Deus. Você tem que discernir quem está falando contigo, porque às vezes você está ouvindo muitas vozes, mas não é Deus. É a voz do amigo, é a voz do parente, é a voz de quem quer muito te ajudar, mas com a motivação errada. Você precisa discernir a voz de Deus, tá? Por quê? Porque a fé, ela não somente ora. A fé não somente espera, não, gente. A fé, ela se move. A fé pede, mas a fé age. A fé caminha. A fé cava.
Eu gosto muito de um texto que fala sobre o povo entrando em guerra, mas faltou água, e o povo ia morrer de sede, né? Aí Josafá disse, vamos falar com o profeta de Deus, não tem um profeta de Deus? Aí acharam um profeta lá, e ele disse, não, deve ter outro, não é possível, esse profeta aí está meio estranho. Tem uns profetas esquisitos, esse aí não sei não, essa profecia aí não está alinhada com aquilo que eu conheço de Deus, né? Não está alinhada. Quem anda com Deus, né, sabe discernir quem realmente está falando. E aí trouxeram para ele realmente um profeta de Deus, que no caso foi, foi o profeta, não foi Eliseu, não, foi o profeta Micaías, né? Acho que é Micaías. Aí o profeta falou para ele, eu só vou falar, tá? Porque você é homem de Deus, porque aquele miserável que está contigo, aquilo ali é treva, mas eu vou falar por causa de você. Então, traga-me um tangedor, né? Acho lindo esse texto. Aí trouxe o tangedor, e aí o Espírito do Senhor Deus desceu sobre ele, porque naquela época o Espírito Santo não estava mais na terra, desde Gênesis 6, o Espírito Santo foi embora da terra, né? Na criação, até Gênesis 6, o Espírito Santo estava sobre a terra, depois ele foi embora, porque os homens assim se tornaram tão maus que o Espírito Santo não ficou. Ele só volta depois da descida do Espírito Santo, né? E aí, no Pentecostes, né? E aí o Espírito de Deus desceu sobre o profeta disse, fazei covas, muitas covas, porque não vai ter vento, não vai ter sinal nenhum, mas vai ter água. Não vai ter chuva, mas vai ter água. Um olhou para a cara do outro e falou assim, ó, se aquela profecia lá ele não acreditou, essa aí ele não vai acreditar. Ele falou, essa daí é de Deus. Por quê? Porque Deus age assim. Deus age contra a lógica. Deus age contra tudo que é natural. Deus pode usar o que é natural? Claro. Mas quando ele quer realizar milagre, ele contraria a natureza, ele contraria tudo. Para ter água no deserto tinha que chover. E Deus falou, mas não vai chover. E aí, os que não acreditaram, cavaram muito pouco, fizeram uma covinha de nada. Mas quem acreditou, né, foi poço, cavaram muito. E quando apareceu as águas, ele disse, agora vocês alimentem os animais de vocês. E teve gente que não conseguiu, né, porque não acreditou. Então, você tem que discernir, sabe? Tem que discernir quem é que está falando com você, se é Deus. Aí, como é que eu faço para discernir? Você só consegue discernir se você se relaciona com Deus diariamente. É sua vida profunda com Deus é que faz você ter discernimento. Se você não tem vida profunda com Deus, trate de começar a ter. Porque discernimento só vem através de relacionamento profundo com Deus. Isso não é do dia para a noite. Isso é construído. Isso é todo dia. Todo dia. E segundo passo, obedeça a direção. Porque Deus fala e Deus dá uma direção. Mas se você não obedecer, não tem como as coisas acontecerem. Você precisa obedecer a direção que Deus está te dando e obedecer a orientação das pessoas que Deus colocou na sua vida, como líder, como mentor. Tem gente que é teimoso demais. Você está dizendo para pessoas que, olha, pela minha experiência, pela pessoa que eu me tornei, eu sei que se você for por esse caminho aqui, vai dar ruim. Por quê? Porque eu já fui por esse caminho várias vezes, eu já teimei nesse caminho, nessa estrada várias vezes, e só me dei mal, e só atrasei a minha vida. Agora, quer dar certo? Pela experiência que eu tenho, não vai por aqui não, vai por ali. A pessoa fala, imagina, porque deu errado, ela vai dar errado para mim. A pessoa vai. Aí ela quebra a cara, dá tudo errado, e ela vai ter que passar por circunstâncias que poderiam ter sido evitadas. Tem gente que está sofrendo dores e feridas que poderiam ter sido evitadas se elas tivessem ouvido conselho de pai, conselho de mãe, instrução, pessoas que disseram para ela, olha, isso vai dar ruim, hein? Cuidado com isso aí. Não ouve a Deus, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve líder, não ouve ninguém. E aí, dá tudo errado. Então, ó, para você poder transformar os fracassos em vitória, você precisa obedecer à direção do Senhor e quem Deus escolheu para colocar na sua vida. Claro, pessoas melhores, né? Pessoas que possam realmente falar e virar a chave na sua vida, tá? E terceiro,
persista, tente de novo, mas agora é diferente. O erro é você ir da mesma forma que você foi antes. Deu tudo errado, o que você tem que fazer? Você tem que pegar tudo. Gente, tem coisa que acontece aqui que eu falo, meu Deus, isso aqui não poderia ter dado errado. Aí eles ficam tudo olhando para mim, e agora? Vamos desistir? Não. Vamos refazer o caminho. Não, mas deu errado. Deu errado porque alguma coisa nós erramos. O certo é a gente fazer um outro caminho. Ah, não acredito. Você vai insistir nisso? Eu vou insistir porque eu sei que eu estou na direção certa. O que nos trouxe esse resultado que não é positivo é porque nós erramos em coisas que não poderiam ter sido erradas. Vamos refazer o caminho. Então, o que eu faço? Eu tento de novo, mas agora de uma forma diferente. Então, mesmo que você tenha fracassado, você não pode desistir. Você tem que continuar insistindo, continuar perseverando, continuar buscando. O erro é ir da mesma forma como você foi antes. Nós precisamos estudar a causa, descobrir o motivo e revendo assim o que precisamos fazer para não cometermos os mesmos erros. A nossa atitude em relação ao erro consiste em reconhecer instantaneamente, corrigir e aprender com ele. A nossa atitude em relação a um erro consiste em reconhecê-lo instantaneamente, corrigi-lo e aprender com ele. Isso transforma literalmente fracasso em sucesso. Isso transforma. Ó, quando você reconhece, não, Senhor, eu errei, ó, quero pedir perdão, eu errei. Agora a pessoa fica no nariz empinado. Não errou, tô errado. Me perdoa, tô errado, eu falei demais, eu agi errado, eu me precipitei. Pede perdão, se humilha, reconhece instantaneamente. E aí? Depois que você reconheceu, você corrige. Corrigiu? Aprende para não fazer de novo. Isso aqui transforma fracasso em vitória. Então, deixar de reconhecer o erro é um engano muito grande. E de corrigir é um outro erro pior ainda. E aprender, meu Deus, se você não aprender com os erros, você vai continuar sempre errando o mesmo erro. Essa atitude geralmente leva ao caminho da autocomplacência, das desculpas, que frequentemente inclui a racionalização. Sabe aquelas mentiras racionais? Por quê? Por quê? Eu não aguento, não dou conta. Eu gosto de coisas assim, sabe? A vida vai ensinando a gente ser prático, né? A praticidade vai fazendo parte da nossa vida. Tá tudo errado. Mas a culpa foi de fulano. Foi fulano, não sei o quê. A culpa o quê? A culpa foi minha. Quem é líder desse negócio? Sou eu. Não, menina, não faz isso com você, não. Você é muito boa. Não. Eu posso ser uma pessoa desenvolvida. Estou em desenvolvimento. Mas, se houve erro, está tudo errado, eu sou culpada. Vou assumir a minha culpa. É prático, pronto. Ali todo mundo fica quieto, ninguém fica procurando culpado, porque não vai resolver, ficar achando que nós temos que resolver, esse aqui é o problema. Então, ficar procurando culpado, ou ficar vendo de quem é a culpa. Não, porque é por causa disso, é por causa que choveu, é porque fez calor, porque atrasou. Não vai resolver nada. A gente tem que manter o foco aqui, em corrigir, reconhecer, corrigir e aprender. Refazer o caminho. É assim que funciona a vida, senão não adianta. Vai errar de novo. A vitória está relacionada ao processo, de dentro para fora. Transformação interior. Vitória é uma decisão, entenda que fracasso também. O quanto eu cresci com ele. A transformação interior do fracasso é o quanto eu cresci, me desenvolvi, amadureci. Fracassos se tornam vitórias quando eu sei o que fazer com eles. Então, o que eu faço, Luciene? Saia da margem dos problemas e mergulhe profundamente na margem da solução. Comece a pensar. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado, dizia minha avó. Tem que resolver. Não aceite uma vida rasa, sem profundidade. Mergulhe em busca de visão, direção e velocidade. Por quê, Luciene? Porque na margem você só consegue enxergar o fundo, superficialmente. Mas para você poder realmente ter acesso ao fundo, você precisa de fé. Só dá para poder enxergar de uma forma sobrenatural o fundo pela fé. O segredo da vitória é seguir a orientação e obedecer a direção. Antes de iniciarmos uma direção, nós precisamos nos certificar de que nós estamos na direção correta. Então, não se pega uma estrada sem saber se ela vai me levar para o destino. Eu tô indo aí, tô indo, música do paradoxo do cantor. Deixa a vida me levar. Não, 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 não.
A vida não me leva. Eu conduzo a minha vida alinhado com aquilo que Deus falou acerca de mim. É assim que a vida funciona. Deixar a vida me levar? Não, porque se eu não sei para onde essa estrada vai me levar, eu posso parar onde eu não quero. Não, eu tenho que saber para onde é que essa estrada vai me levar. Essa estrada vai te levar na realização de um sonho, mas é o sonho que Deus tem para mim? Não, é qualquer sonho, não. Qualquer sonho, não. Eu só vou pegar essa estrada se for aquilo que Deus tem para minha vida. Se não for, eu não vou para esse caminho, não. É assim que a gente pensa. Isso faz com que a gente transforme os fracassos em vitória. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta? Está bem claro? Está alguma dificuldade? Alguém está conseguindo aí sobressair? Essa classe nós temos 73 pessoas nessa classe. Sala 29. Bora lá, gente. Me faz saber. Alguma pergunta dentro do que nós falamos? Alguém quer falar? Ah, glória a Deus, glória a Deus. O vento parou, hein? A internet ficou boa agora. Segurou. Deus é fiel. Então, essas foram as nossas 3 aulas que nós tivemos essa semana. Interessante essa fala de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto dessa fala de Paulo é sobre dinheiro, sabia? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando aí sobre a provisão que a igreja mandou para ele, né? Porque todas as igrejas que Paulo abriu, só teve uma que tomou conta dele. Teve uma que manteve ele na missão. Então, ele está contando aí a experiência dele, né? Passou necessidade, teve que trabalhar, atrasou a obra de Deus, ele poderia estar fazendo muito mais se ele tivesse focado, mas ele teve que se manter. Então, pelas igrejas não manter ele na missão, ele teve que parar para trabalhar, para ter sustento, teve que fazer tenda, que aprendeu com Áquila, com Priscila e Áquila, e ele está agradecendo, né, a igreja que manteve ele, né? Igreja amada. E que igreja é essa que manteve ele? Qual é o nome da igreja? Quem sabe? Luciane, tem algum livro indicado? Ixi, minha filha! Ai, meu pai amado! Livro de educação financeira? Meu Jesus, amor! Educação financeira, Tiago Nigro. Muito bom ele. Tá? Tiago Nigro. Para falar sobre educação financeira, Robert Crayer. Não tem nada, nenhum desses livros estão aqui, eu emprestei. Educação financeira tem... Gosto muito da Dellen Keder, Kayone Madson. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui de educação financeira. Tem do Kristen for Magic, sobre... Pede para a Dani, tá? Para a Dani mandar para vocês. Tem bastante livro sobre educação financeira. E o Marinês. Quem mais quer falar, gente? Ninguém quer falar? Tá tudo claro? Pede para a Dani, tá, Marinês? Que ela te manda aí as fotos, tá? De livros de educação financeira. Tem bastante coisa. Muita coisa mesmo para estudar. Tem um livro que fala de 1000 a 1 milhão. Muito bom, tá? Ele fala sobre renda passiva, renda ativa. Cara, assim, fala sobre comprar ativos. Cara, fenomenal, tá? Tiago Nigro. Agora, vocês leem o livro do cara e não ficam cuidando da vida dele, né? Porque às vezes eu indico pessoas aqui que não são cristãs, mas na área que elas atuam, como ele, sobre finanças, o cara é expert. Mas aí tem o outro lado da vida que a pessoa, né? Então, assim, entenderam, né? Vai começar dia 27 a inscrição para o método nova temporada 4.0, tá? Começa dia 27, final do mês agora. Vou concluir com vocês primeiro.
Nenhuma pergunta, tá tudo claro. Entenderam bem? Hoje não teve muita quebradeira, foi pouca. Glória a Deus! Eita, Glória! Dani está aqui brava aqui falando sobre, pedindo para mim falar sobre pagamento aqui, ó. Eu não vou falar nada, ela que resolva, financeiro que resolva. Falar nada, Dani. Bora lá? Ninguém quer falar nada, tá tudo claro? Nenhuma dúvida? Grupo de apoio volta na quinta-feira. E vou ter que fazer 6 pessoas na sexta, né? 6 pessoas na sexta, tá? Amanhã eu viajo. Amanhã estarei no Espírito Santo pregando de manhã, pregando de tarde e à noite. Estou estudando o livro do Poder da Subconsciência, que fala muito sobre assunto da primeira aula da senhora leu. Poder da Subconsciência? Não conheço. Quem é o autor? Subconsciência? Não conheço o livro. Poder do Subconsciente, é esse? Quem é o autor do livro? Ninguém quer falar nada, tudo claro? Então é isso aí, tá, gente? Quem não viu as aulas precisa ver, tá bom? Ah, Luciene, não estou, assim, sendo uma pessoa que estou vendo resultado na minha vida. Volta do início, tá? Vocês vão ter acesso durante um ano a essas aulas, tá? Do 3.0, durante um ano vocês vão ter acesso. Volta lá no início e refaz o caminho, não tem problema. Para mim poder criar o método PROS, eu tive que refazer esse caminho várias vezes. Teve coisas que eu tive que recomeçar tudo do zero, né? Mas é valioso, tá? Processo. Eu poder chegar aqui e falar para vocês o que eu falo, é porque eu tive que refazer o caminho, tá bom? Tem uma pergunta. Olha, só meu esposo sempre foi dizimista, fiel, mas tem os meses que não dizima. Mas eu já conversei com ele, mas enfim, não é a nossa vida financeira, tá bagunçado. O que fazer para orientar ele, dizimista? Então, a vida financeira, Marinês, ela precisa estar alinhada dentro desses 3 pilares, né? Precisa estar alinhada, né? Para você poder orientar seu marido, você precisa se tornar essa pessoa, né? Então, você leia sobre, estuda sobre e senta e conversa com ele. Amor, você sabia que eu estudei sobre isso, 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 isso? Eu descobri isso, isso. Como é que você faz para convencer o marido e a esposa? Você conta relatos. Olha, eu vi a história de fulano que estava assim, 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 e a vida deles viraram. Então, assim, o que me deteve nessa história, porque nós estamos passando praticamente quase a mesma coisa que eles passaram. Sabe o que aconteceu com eles? Eles arrumaram isso, isso, isso. É assim que a gente conversa com pessoas que nós queremos ajudar em mudanças. A gente vai contando relatos e mostrando para elas a história de pessoas que tiveram a vida mudada, tá bom? Poder da subconsciência. Ah, sim, muito bom. Muito bom esse livro, tá? Bom mesmo. Giuseppe. Giuseppe é muito bom. Inclusive, tem até um livro dele aqui, acho que a Dani pegou emprestado. Um livro fenomenal dele aqui. Poder do Subconsciente. Tem um livro dele aqui que ele fala sobre os 3 níveis de raciocínio. Cara, é fora do normal. A única coisa é muito bom, viu? Muito bom também. A única coisa é muito bom. A única coisa é muito bom. Esse livro é fenomenal. E esse aqui, ó. Essencialismo também é muito bom, tá? Eu gosto muito dessa autora. Ela foi minha mentora durante um ano. Muito boa. Ela é fenomenal. Não, essa aqui. A Garen Kelly. Ela foi minha mentora durante um ano. Muito boa mesmo. E esse livro também é muito bom. Tá bom? Então, ninguém quer fazer pergunta, tá bem claro? A única coisa é muito bom esse livro. Tem que ler, gente, tem que ler, tem que estudar, tem que comer do rolo, né? Tem que ler a Bíblia, tem que meditar na Bíblia, palavra de Deus, e precisamos abrir nossa visão, né? Para
aprender com pessoas inteligentes, né? Pessoas sábias. A multidão de conselhos, na multidão de conselheiros, os planos se estabelecem, é o que disse Provérbios. Ninguém quer fazer pergunta nenhuma, tá tudo claro? Alguém quer falar? Se quiser falar, só pedir para a gente poder abrir aí o áudio. Alguém quiser falar? Pode abrir o som, tá? Quem quiser falar, pode abrir o som. Como identificar o seu financeiro? Não conheço esse autor. É brasileiro, né? Não conheço. Que eu deveria dar um tempo das mentorias. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Alguém falou para mim que eu estou estudando demais, que eu deveria dar um tempo das mentorias. Essa resposta só você sabe, meu amor. Né? Dar um tempo para quê? Para ficar estagnada, parada? Você que sabe se você precisa de um tempo ou não. Né? A gente tem que ser guiado por Deus e por pessoas que nos agregam valor, né? E eu não dou tempo de mentoria, não. Eu termino uma, eu já faço outra. Termino outra, faço outra. Meu Deus do céu. Nesses 5 anos eu já fiz umas 20 mentorias. E vou entrar agora em uma imersão, agora mês que vem. Não podemos parar. Quem quer crescer, desenvolver, quem quer criar, quem quer construir, quem quer ver a família, né, alavancar, quem quer ver os filhos, a família viver propósitos de Deus, precisa estar em constante crescimento. Ninguém quer falar? Ah, Denise quer falar. Pode abrir seu som, meu amor, tá? Tem um microfonezinho aí, consegue, Denise? Só apertar no microfone, tá? Só dá um toquinho assim que ele já abre. Oi, missionária, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, minha querida, tudo bem? Então, eu ouvi a senhora falando que a senhora, no casamento da senhora, a senhora resolveu ter uma mudança, porque já estava no, quase no final. Foi o que aconteceu comigo, o que vem acontecendo. Eu vim buscar uma solução que eu achava que todo mundo era o errado e eu a certa. Aí que eu fui analisar e enxergar que o quem estava errado em tudo era eu e meu casamento já estava quase finalizando, quase acabando. Aí eu buscando, estou buscando. Não vou dizer para a senhora que ainda ele tá seguro, mas o que eu venho tentando é mudar, me mudar para que as coisas em volta possam ser mudadas. Entendeu? E, e eu, depois que de janeiro para cá, todos os dias eu levanto cedo, venho fazer minhas orações, venho mentalizar. Aí, quando eu falei sobre esse livro, eu estava falando sobre esse livro porque eu fui caçar o livro que a senhora passou lá, falou semana passada, daquele O Poder da mente, alguma coisa assim, agora eu não lembro o nome. Aí eu achei esse livro. E esse livro, o livro O Poder da Subconsciência, fala exatamente É como tremendo. Eu conheço ele, já li. Já li ele uns ele 3 fala. anos atrás. É muito bom. Olha, quem puder, leia. Ele fala tudo, o poder da consciência. Porque, assim, a consciência, a gente registra, o consciente da gente registra e o subconsciente lá atrás vai fazendo o que você registrou de mal, o que registrou de ruim, entendeu? Aí, É, a partir do momento que você resiste, igual os pensamentos, você tem uns pensamentos diferentes, pensamentos com Deus, o subconsciente lá atrás ele vai fazer de tudo para que cada vez mais você se aproxime de Deus, você entenda mais. E se você, com a sua mente, fica a mente fechada, igual bloqueada, igual eu estava, eu achando que todo mundo estava errado e eu acerto. O meu subconsciente lá atrás estava fazendo o quê? Ele estava me ajudando a mostrar o que eu estava enxergando, entendeu? pode. Exatamente. É o que eu passo muito aqui para vocês, né? A forma como nós fomos
criados para pensar, agir e se comportar na forma subconsciente. É o que a neurociência ensina. Mas a Bíblia já fala isso muito antes da neurociência, né? O que Então, você assim, pensa é o que você é, né? é o que você é, a forma como você pensa, você se vê, como você pensa, você vê os outros, né? Porque a partir do momento que você começa a procurar defeito nos outros, na verdade, você parou de olhar para si. Quando você está envolvido com o seu desenvolvimento, você não tem tempo para olhar para o defeito dos outros, porque você está envolvido em trabalhar em você mesmo. Isso é tão fenomenal, porque isso vai contagiando as pessoas à sua volta. E sem querer, de uma forma muito natural, você acaba se tornando um líder, porque as pessoas começam a se espelhar no seu comportamento, na sua transformação, na pessoa que você se transforma, né? Essa pessoa, ela é importante para a minha vida. Por quê? Porque quando eu estou perto dela, eu sou uma pessoa melhor, minha forma de agir é melhor. Foi o que aconteceu com Davi. Hoje nós tivemos a mentoria com líderes, nós falamos hoje que líderes que influenciam preparam outros líderes. Foi o que Davi fez. Foi o que Jefité fez, Gideão fez. Foi o que Jesus, o nosso mestre maior, fez e tem feito. Preparar líderes. E o líder, ele não tem medo dos seus liderados ser maior que ele. Líder que tem medo do seu liderado ser maior que ele é um falso líder. E outra Sim, coisa, um verdadeiro líder, as coisas funcionam na ausência dele. Ah, se eu sair, a casa cai, então você é um mau líder. O verdadeiro líder, quando ele sai, a casa continua funcionando. Por quê? Porque ele prepara líderes, prepara pessoas para fazer o que ele faz. É sim, fenomenal, tá? É fenomenal. Muito bom, viu? Muito obrigada pela indicação aí do livro, tá, meu amor? Deus te abençoe, sim. Denise. Amém. Mais alguém quer falar, gente? Pega a indicação aí do livro que ela falou, O Poder do Subconsciente, tá? Muito bom. Está aqui o nome do autor. Giuseppe. Esqueci o nome dele, tá bem aí o nome Lucas, é dele. melhor você deitar, senão os dois vão apanhar. Bora lá. Não bate nos meninos, não, Luciene. Coitado das crianças. Ah, meu Deus, tá ligado a câmera. Aí eles estão escondidos aqui, era para estar dormindo uma hora dessa, gente. A paz do Senhor, boa noite. Senhor, minha querida. Você quer falar? Não. Não, né? Alguém mais quer falar, gente? Tá bem claro, então? Vamos botar para funcionar? Estamos concluindo já, gente, né? Faltam poucos dias para a gente concluir a nossa jornada juntos, né? E eu sei que foi muito valioso todos os conteúdos que recebemos e você iniciou um processo, né? E isso vai continuar se você permanecer sendo consistente e tendo comprometimento com a sua transformação. Se comprometa todos os dias em se tornar quem Deus quer que você seja, para a glória de Deus. A motivação é honrar a Deus, glorificar a Deus. O pai quer que o filho cresça. O maior desejo do pai é ver o filho se tornar grande. Qual é o pai, qual é a mãe que não fica feliz de ver o filho resplandecer e crescer? Hoje, aqui na mentoria com líderes, eu falei sobre. Eu desmistifiquei esse negócio de que Deus não precisa de um nome, né? Deus não precisa de homem. Então, assim, Deus não depende, mas Deus precisa. Precisar e depender são duas coisas completamente diferentes, tá? Depender eu não faço nada se a pessoa não fizer, não estiver. Isso é depender, Deus não depende. Precisar eu quero fazer algo muito grande, mas você precisa permitir, porque eu vou realizar isso em você. Isso é uma coisa fenomenal, né? São duas palavras no grego que dá sentido diferente. Então, aí o pastor falou, não, eu desconcordo, não sei o quê. Eu falei, então, desconcordar ou não, concordar ou não concordar é uma coisa muito relativa, sabe? Por quê? Porque isso não muda o que está escrito na Bíblia. Por que você acha que Deus gasta capítulos e capítulos para falar nome de pessoas? Você já leu as genealogias? Existem capítulos e capítulos de genealogia. Por que o Senhor Deus ia gastar tantos capítulos escrevendo nome de pessoas? Para nos mostrar que ele levanta pessoas. Deus usa pessoas, né? Então, se não precisa de homem, por que está escrito o nome dos homens lá?
Fulano gerou fulano. Para que isso, gente? Não precisava. Então, é uma questão de a gente olhar para a Bíblia com a mente de Cristo, né? Sem raciocínio lógico, né? Sem ficar achando que eu consigo entender a Bíblia pela minha razão, porque não consigo, não. Precisa do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não dá para entender nada do que Deus faz. Não dá, porque é mistério. Enigma pode ser desvendado. Mistério só Deus pode revelar. E ele só revela para quem é cheio do Espírito Santo. Tá bom? Então, gente, foi essa aí as nossas aulas. E eu desejo muito que você continue evoluindo, crescendo, se tornando quem Deus quer que você se torne. Não estou me despedindo, tá? Nós ainda temos esse mês. Mas, conscientizando vocês, e o curso vai acabar, mas vocês não podem parar de crescer, de se desenvolver. Busque outras mentorias, faça, se desenvolva. Cole gente que pode virar chaves na sua vida. Faça esse investimento em você. É muito importante. Faça esse investimento em você. É muito importante. Você não tem noção, gente, o quanto a vida tem outro sentido quando nós entendemos que Deus usa pessoas para trabalhar em pessoas. Ah, mas de graça receber, de graça dar. Eu não aguento ouvir isso. Eu tenho que rir quando eu escuto isso. Oh, meu pai, tudo sem contexto, né? E por isso que vira pretexto. Esses dias eu falei aqui, ó, quando você lê todo o capítulo, a gente conversa. Agora, você vir falar comigo com um versículo isolado na sua mente, que nem um papagaio repetindo o que você ouviu, não tem diálogo. Eu só posso conversar sobre coisas profundas para quem se permite ser profundo. Para quem é raso, não tem como. Por quê? Porque é grande demais e não cabe dentro. Então, vai lá e lê todo o capítulo e na aula seguinte a gente conversa sobre isso. É simples assim, né? Então, é um investimento que vale muito a pena. Faça outras, faça teologia, busque crescer. Você não vai se arrepender. Se tem um conselho que eu posso dar, e eu dou assim de coração aberto, não é gasto. Investir em você é investimento. Comprar livro é investimento, fazer mentoria é investimento, estudar é investimento, não é gasto. Gasto é sapato, é bolsa, é chocolate, isso é gasto. Agora, livro, mentoria, estudo, educação é investimento. Lá na frente a conta fecha. Deus ensina, aí o Senhor começa a inserir você em lugares que só a mão dele poderia colocar, porque você mesmo, com as suas pernas, jamais conseguiria chegar. Aí você começa a estar no meio de pessoas falando sobre coisas que outrora você jamais conseguiria falar se você não tivesse pagado o preço, investido em você. Então, hoje eu sempre falo sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores, sobre gráfico. A pessoa fica assim, meu Deus, mas essa mulher não é crente, parece que eu vi uma pregação dela. Não sei. Mas de onde é que saiu isso? 5 anos que eu estou investindo, estou estudando, estou pagando, está valendo muito na minha vida, muito. E esse é o conselho que eu dou para vocês. Não para de crescer, não para de investir em você. Porque lá na frente, você vai precisar de tudo isso aí que você está, comendo. Você está... Lá na frente, você vai precisar muito disso. Você vai precisar assinar caneta. Vai precisar da sua assinatura lá. Para poder fechar, para poder abrir. Imagina isso, que coisa forte. É a Deus na sua vida, tá bom? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Verdade. Pode comentar sobre isso? Pois um homem pregador entregou umas relações ou revelações e orientação sobre como orar pela mãe dele, que adoeceu grave, que ela deveria fazer um altar e citou um valor em dinheiro, mais de 2.000, como se para ela viver, ela tinha que fazer isso. Isso aí já é charlatismo, né? Isso aí já é charlatismo, né, gente? Pelo amor de Deus. Já como eu falei, é voluntariamente, a pessoa sente no coração, né? Ela, de bom grado, porque o coração dela se inclina para Deus, então ela não é apegada. Né? Agora, a pessoa diz assim, você tem que dar 2.000, você dá 5.000, pelo amor de Deus. Isso aí vai da pessoa, tá bom? Isso aí é charlatismo. Mas ele disse que a igreja estava orando e agradeceu, não interessa, minha irmã. Né? Se ela quiser dar, né? Se ela quiser fazer, e ele não tem que cobrar, né? Aí já é outra coisa, é outra situação, tá bom?
Não tem nada a ver com o que nós falamos sobre voto. É a pessoa dá porque ela quer, porque ela sente, porque ela deseja, não porque outra pessoa chega e impõe sobre ela. Ah, mas é porque ele orou, o problema dele. Ele orou porque ele quis. Ele cobrou, falou: vou fazer uma oração, mas você vai me pagar tanto? Se ele fizesse isso, ele está contra a Bíblia, né? É isso que não pode ser feito, tá bom? Então, essa palavra aí dele está desalinhada. Está zoado esse negócio aí. Glória a Deus, Deus seja louvado. Que o céu nos dê discernimento, que o Senhor nos guarde, nos oriente, nos dê a direção e nos guie pela sua palavra. Pai, nessa noite eu te louvo, ó Deus. Muito obrigado, Paizinho, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. As tuas misericórdias têm se renovado todas as manhãs. E a causa de não sermos consumidos vivos, o inimigo das nossas almas procura meio, forma, brechas para tentar nos destruir, mas a tua mão tem nos sustentado. E debaixo das tuas asas nós estamos guardados. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, pela vida de cada um dos meus lindos alunos. Guarda o coração, a mente, a casa, a família. Livra-os de todo embaraço, de todo engoldo do inimigo. Abre a nossa mente, Senhor, para que nós venhamos levar cativo toda a mentalidade, a obediência de Cristo. Que os nossos olhos sejam abertos, os olhos do nosso entendimento. Que a nossa visão esteja sempre clara, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos tirar os olhos de Jesus, porque é Ele quem nos dá sustentabilidade, nos dá vida, e tudo que temos e que somos emana do Senhor, que é a fonte e a nascente de toda a nossa bênção. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite, pelos meus alunos que estão aqui presencialmente, ao vivo, e os que vão ver, Senhor, depois dessa aula. Que a tua mão, Pai, possa orientá-los, guiá-los, guardá-los. Senhor, que como o Senhor fez com Josué, eles possam estar tão protegidos em ti que ninguém, nenhum mal, nenhuma seta possa subsistir os teus filhos e que toda ferramenta preparada contra eles, contra a casa deles, famílias, parentes, sejam destruídas, sejam abolidas, não prosperará, porque o Senhor é o guarda de Israel que não dorme, não tosqueneja e a sua mão tem sido para conosco. Muito obrigado, Pai, por este momento tão glorioso. Continua nos dando, Senhor, a orientação no Espírito para que possamos alinhar a nossa vida em Ti. Alinha, Senhor, o nosso coração e faz-nos como o Senhor fez com Davi, segundo o seu coração. Que nós venhamos ser pessoas íntegras, pessoas de caráter, pessoas humildes no Espírito, para que em nós o Senhor realize as Tuas grandes obras. Eu peço a Tua bênção nessa noite, ó Deus, e te agradeço, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus. Janete Machado. Pais amados, estou feliz por conseguir participar ao vivo hoje, entre as 21. Deus é fiel. Beijo no coração, na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro ao vivo. Veja as aulas, hein?